Ok. Nós estamos meditando no livro de Eclesiastes, e antes de avançarmos para uma próxima sessão, eu quero ficar no mesmo texto que estava na semana passada e relembrar algo que eu acho que fecha essa primeira parte, que nós já estamos, sei lá, acho que essa é a quinta ou sexta vez. Nós lemos na semana passada Eclesiastes 2, de 17 a 26, que diz: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vão, é fútil, é correr atrás do vento. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho ao qual realizei debaixo do sol. Eu vou parar aqui. Por que nós estamos olhando para Eclesiastes? O livro de Eclesiastes, o autor assume a posição do que nós chamamos de um secularista prático. Não é? Ele vai olhar a vida tão somente do ponto de vista humanista. E ele vai explorar todos os aspectos da vida e dizer aonde isso nos leva a não ser ao desespero. Não há nenhuma saída. É quase inacreditável que alguém que se diz cristão espera algo do humanismo secular. Como nós vimos todos esses dias, nem mesmo os melhores filósofos, os melhores pensadores dizem que o humanismo leva a algum lugar a não ser o desespero. E eu lembro que na semana passada eu comecei citando um professor de Harvard, um professor famoso, Stephen Gould, que é um paleontólogo, biólogo, evolucionista americano, um dos mais importantes, e ensinou em Harvard durante muitos anos, até ele morrer em 2002, e ele diz assim: estamos aqui porque um grupo estranho de peixes tinha uma anatomia peculiar de barbatana que podia se transformar em pernas para criaturas terrestres, porque os cometas atingiram a Terra e eliminaram os dinossauros, dando aos mamíferos uma chance que não existia de outra forma. Esta explicação, quer dizer, foi pura sorte de por que estamos aqui, embora superficialmente preocupante, se não aterrorizante, em última análise, libertadora e emocionante. Não podemos ler o significado da vida da natureza, porque não existe, né? Nenhum significado, nós somos um acidente. Devemos construir essas respostas nós mesmos, devemos inventar. Não há outro caminho. No livro famoso de Carl Sagan, também não biólogo, zoólogo, mas cosmólogo e astrônomo, Cosmos, ele começa assim: o cosmo é tudo o que existe, ou jamais existiu, ou existirá. Você vê, você tem um biólogo famoso e um cosmólogo famoso, e eles estão falando. Por que eles estão falando? Eles são a essência do humanismo secular. Eles parecem, eles estão usando ao falar, os dois já morreram, né? Há pouco tempo. Ao falar, eles parecem que têm uma certa autoridade, porque você vê, como o Carl Sagan é um cosmólogo, um astrônomo, e quando ele diz isso, o cosmo é tudo que existe, ou jamais existiu, ou existirá, você pensa que ele está falando com a autoridade de um cosmólogo, de um astrônomo, mas isso que ele está falando não é astronomia. Ele não viu isso nos astros, ele não olhou a física do céu e a física do céu disse isso para ele. O que ele está fazendo aqui é filosofia, não é cosmologia, não é astronomia. O que Stephen Gould está fazendo não é zoologia, não é biologia. Quando ele diz, nós estamos aqui só porque algum cometa caiu aqui, algumas criaturas, ele não viu isso em lugar nenhum da biologia. Isso é filosofia, não é? Isso é filosofia materialista.
essas conclusões são postas antes da pessoa olhar para a biologia, porque a biologia nunca vai dizer para nós nada a respeito desses assuntos. Olhar para os astros nunca vai dizer para nós que tudo que existe é o universo, porque não há nada lá nos astros que ensine nada a respeito disso. É pura filosofia. Vamos ver, eles, quando falam isso, estão carregando uma autoridade de cosmólogo. Parece que ele está falando sobre cosmologia. O outro está falando como um biólogo de Harvard. Parece que ele está falando sobre biologia, mas nenhum dos dois está. Eles só estão fazendo filosofia. E eu diria, além deles não estarem fazendo nem biologia, nem astronomia, aqui eles estão fazendo filosofia e uma má filosofia. Não são bons filósofos, mas você vê que eles falam com uma certa autoridade. Então, um está dizendo, a partir da sua ideia, da sua filosofia, atrás de uma suposta autoridade biológica, que é só um engano para ele passar a filosofia dele, e o outro atrás da astronomia, de que o universo é tudo por acaso, é a respeito, é para essas pessoas que o autor de Eclesiastes escreveu há milhares de anos atrás. Ele diz: vou olhar a vida assim, vou olhar a vida como Carl Sagan quer, vou olhar a vida e vamos ver se ela tem algum sentido, vamos ver se eles vivem uma vida que está de acordo com aquilo que eles estão dizendo, com a filosofia deles. Vamos ver se eles vivem um dia sequer segundo a filosofia só debaixo do sol. Então, na verdade, como nós vimos, Eclesiastes, ele faz perguntas. Ele faz perguntas profundas, perguntas até mostrar que toda a ideia do humanismo leva a esse lugar, a esse buraco, não é, de desespero, mas também de irracionalidade. E eu lembro que eu usei um exemplo aqui, não é, de um quadrinho do jornal que começou lá no início do século passado, foi um dos primeiros, que alguém construiu uma pilha de pedra e botou uma lanterna assim no meio da rua, uma pilha de pedra enorme, botou uma lanterna lá em cima. Eu lembro que eu usei exatamente esse exemplo. E o outro perguntou para ele: por que você fez essa pilha de pedra aqui? Ele: para botar aquela lanterna lá em cima. Então tem sentido a pilha de pedra, não é uma coisa sem sentido. E ele perguntou: mas por que você botou aquela lanterna lá em cima? Aquela luz forte. E ele responde: para os carros não baterem na pilha de pedra, porque se não tiver a lanterna, os carros não vão ver e vão bater. Faz sentido. Botar uma lanterna para que os carros não batam na pilha de pedra faz sentido. Você vê, se você não fizer mais perguntas, parece que faz sentido. Assim é Stephen Gould, assim é Carl Sagan. Eles estão fazendo a pilha de pedra dar sentido à lanterna, e a lanterna dá sentido à pilha de pedra. Mas o autor de Eclesiastes, como um bom filósofo e como outros bons filósofos perguntariam, eles dizem: vamos olhar para o todo. Se você olhar para a pilha de pedra, você vai explicar ela com a lanterna. Se você olhar para a lanterna, você vai explicar ela com a pilha de pedra. Agora, olhe para a pilha de pedra e a lanterna, tudo junto. Isso é o quê? Isso é um absurdo, não é? Isso é como correr atrás do vento, não faz sentido. Uma coisa só está tendo sentido porque você não está olhando tudo. Se você não tivesse botado uma pilha de pedra aqui, não ia ter nenhum carro para bater na pilha de pedra. Portanto, não precisaria da lanterna. Se você olhar tudo, quem construiu isso aqui, essa ideia é uma idiotice. Mas se você olhar só uma parte, parece que a lanterna explica a pilha de pedra e a pilha de pedra explica a lanterna. É assim, por exemplo, eles estão dizendo aqui que tanto um quanto o outro, no seu humanismo secular, fazendo filosofia, em vez de fazer biologia, em vez de fazer zoologia, cosmologia, eles estão fazendo filosofia e não estão sendo bons nisso. Mas você tem que fazer isso quando você já a priori você não quer que Deus exista. Então você já diz: Deus não existe. Agora, como é que eu vou explicar? Você não vai ter como fazer isso bem, não é? Racionalmente. Por exemplo, pensemos na existência de Deus. Começamos supondo que algo existe,
que esse fosse o nosso único ponto de partida. E alguns podem objetar, e não é difícil, que a gente não pode provar que nada existe, que toda a realidade não passa de uma ilusão, e que até a ilusão é uma ilusão. E é possível que ninguém esteja tendo a ilusão que é essa ilusão. Para pessoas assim, a gente não fala nada, porque conversar com um maluco não adianta. Não é? Porque se tudo é uma ilusão, ele também é uma ilusão, e para que ilusões vão ficar discutindo? Não faz sentido, isso é pior do que a pilha de pedra. Mas não tem importância também nós não respondermos quem fala coisas sem sentido, porque talvez ela não existe, seja uma ilusão. Então o argumento é dirigido àquelas pessoas que existem, não é? A coisas reais. E onde isso leva a gente? Eu, por exemplo, gostaria de mostrar que se algo existe agora, algo sempre existiu. Você vê, a filosofia verdadeira tem que lidar com pressupostos racionais. Então, alguém pode dizer, essa é a dificuldade. Uma coisa é você afirmar que uma coisa existe agora, outra coisa é afirmar que algo sempre existiu. Se algo existe agora, nós só podemos afirmar três coisas, só há três possibilidades, não há muitas possibilidades racionais para algo que existe. Se uma coisa existe, ou isso é eterno, ou isso foi criado por algo eterno, ou isso criou a si mesmo. Não tem outra hipótese. Você pode pensar em outra, mas não tem nenhuma outra hipótese racional. Se algo existe, ou isso que existe é eterno, ou isso que existe foi criado por algo eterno, ou aquilo criou a si mesmo. Essas são as únicas hipóteses racionais. Agora, você pode pensar o tempo que você quiser, você nunca vai encontrar uma outra alternativa. Então, qual dessas três alternativas é abraçada por aqueles que estão falando igual Carl Sagan, está fazendo filosofia humanista materialista, e Stephen Gould, e estão falando assim a respeito de Deus? Só a terceira, porque se algo é eterno, então o argumento deles já acabou. Se algo eterno criou aquilo que existe, então o argumento deles acabou. Eles só podem ficar com a última opção, que é autocriação. Não existia nada e de repente algo surgiu. Essa é a única hipótese, a única possibilidade. Só a terceira alternativa livra a pessoa de algo autoexistente, algo que sempre existiu. Só essa hipótese racional. Então, durante o iluminismo, alguns céticos abraçaram exatamente isso. Alguns céticos franceses afirmaram que havia aquilo que eles chamavam de geração espontânea, algo surge do nada, assim, porque eles começaram a ver que botavam um pão e de repente começava a aparecer um bolor no pão, e você botava um pedaço de carne aqui e de repente ficava cheio de bicho, cheio de larva, aquela vida onde aquilo? Surgiu, tá vendo? Há uma geração espontânea. Mas alguns cientistas um pouco mais espertos que esses cientistas começaram a falar, não, nós precisamos de um ambiente mais controlado, né? Essa carne ficou aí, mosca posou, não sei. Eu não sei se essas larvas surgiram do nada. Vamos fazer o seguinte, vamos botar isso num lugar fechadinho, hermético, e aí eles descobriram, não tem essa coisa de... E aí começou os estudos microscópicos, e revelou que toda aquela teoria de geração espontânea era uma tremenda bola fora. Mas há versões mais recentes de autocriação, e elas são expressas de maneira mais sofisticada como movimento quântum, combinação de espaço, tempo e acaso, como Carl Sagan vai falar, e você viu que Stephen Gould estava falando. No sentido popular, isso seria criação por acaso, aconteceu por acaso. Apesar do novo vocabulário, você não escapou do mesmo pensamento. Essas outras palavras só estão falando sobre autocriação. Não existia e uma coisa passou a existir do nada. Não é?
E o que há de errado com esse conceito? O que teria que acontecer para algo criar a si mesmo, para haver uma criação assim, uma autocriação? Como é evidente, não é? Para você criar a si mesmo, você tinha que existir antes de existir, não é? Você tinha que existir para se criar. Essa é a única maneira de você criar você mesmo. É a única maneira da ideia da autocriação. E a nossa cabeça começa a girar, não é? Mas por que quando as pessoas vão falando as coisas, é porque as pessoas estão usando a pedra para explicar a lanterna para as pedras. É isso que o autor de Eclesiastes diz: pense, pense, pense. Você não vai pensar só até aí. Para que algo pudesse criar a si mesmo, ele teria que ser e não ser ao mesmo tempo, a fim de que fosse possível ele mesmo criar ele mesmo. Haveria necessidade de ele violar a lei básica de toda a ciência, que é a lei da contradição, a lei da racionalidade. Dizer que algo existe e não existe ao mesmo tempo é fazer uma declaração insensata, é fazer uma declaração, a ideia de autocriação é totalmente irracional, é totalmente anticientífica por causa disso. Mas o que dizer então da criação por acaso? Nós gostamos dessa expressão. Como você vê que Stephen Gould está falando sobre várias coisas que aconteceram por acaso. Então, a fim de compreender os problemas ligados a essa ideia, nós vamos entender bem o que por acaso quer dizer, o que acaso quer dizer. Como o dicionário define? Define assim: conjunto de pequenas causas independentes entre si, que se prendem a leis ignoradas ou mal conhecidas, e que determinam um acontecimento qualquer, ou algo que acontece como resultado de forças desconhecidas ou não consideradas. Então, o acaso, você vê, ele descreve uma relação matemática de fatores. Aquilo que nós chamamos de acaso só há uma lei operando que a gente não conhece, mas não é uma coisa chamada acaso que está fazendo aquilo, não é? Então, a fim de ilustrar isso, há muitas coisas que a gente acha que vai acontecer por acaso, porque simplesmente as forças que estão operando sobre aquilo, o girar de uma roleta, o jogar de um dado, o jogar de uma moeda, são complicadas demais para a gente colocar na nossa equação. Então você pode dizer que a moeda cai por acaso, caro coroa, que a roleta dá um número por acaso, ou que o dado por acaso, mas não é nada de... parece que há uma coisa chamada acaso, que foi lá e falou, vai dar 6, vai dar tanto, mas não é nada disso que acontece. Se você soubesse tudo que está envolvido, o atrito, a pressão, quanta pressão foi feita no impulso da roleta, no jogar do dado, no jogar da moeda, então você saberia exatamente o que ia dar. Você só fala por acaso porque, como a definição do dicionário, aquilo está obedecendo leis que estão além da sua capacidade de controlar todas essas variáveis, senão você sempre acertaria. Então, simplesmente, o acaso não pode fazer coisa alguma. Quando a gente fala que o acaso fez algo, é só uma abstração. O acaso não é algo ou um poder que faz alguma coisa. Então, o acaso não tem poder, porque o acaso não é nada, não é? O acaso não é um ser, o acaso não é algo, o acaso é simplesmente eu dizendo que eu não sei, eu não consigo determinar todas as forças que estão esperando. Então eu digo que isso aqui é indeterminado, não porque nada determina aquilo, mas porque eu não sei como. Então, desde que o nada, que é o que o acaso não pode fazer nada, dizer que o mundo foi criado por acaso é dizer que o mundo, ou que ele foi criado pelo nada, é dizer que ele foi autocriado. E chamar isso de geração espontânea ou de acaso dá no mesmo. É a mesma afirmação racionalmente
impossível, porque fere a lei da contradição, e alguns eruditos usaram a expressão criação por acaso de uma maneira mais correta. Isto é, eles seguiram a definição do dicionário e disseram assim: não sabemos como o universo surgiu. As possibilidades são essas ou aquelas, mas na verdade nós não sabemos. Isso é melhor. Você vê, isso é alguém que não está escondido atrás da biologia ou da cosmologia, fingindo que está falando de biologia e cosmologia, quando ele está fazendo uma filosofia e uma má filosofia. Então isso não indica que o mundo veio a existir por acaso, no sentido de que o acaso foi o poder causal da existência do mundo. Qual é as possibilidades do universo ter sido criado pelo acaso? Nenhuma, o acaso não existe. Se a criação por acaso significa autocriação, e é só isso que ela pode existir, não existia nada, e isso passou a existir, se autocriou, está totalmente fora da realidade lógica. Então, por exemplo, a teoria quântica, o chamado princípio de indeterminância de Heisenberg, indica que isso acontece. Por que é chamado de princípio de indeterminância? Porque as partículas atômicas, elas, isso é só um jogo de palavras. As partículas atômicas, sob certas condições, elas parecem imprevisíveis. Você não consegue prever. A gente pode dizer que o movimento delas é fortuito. E o comportamento foi chamado de indeterminado por causa disso. Na física. O que significa? Indeterminado não é que aquilo não é determinado, é que nós não conseguimos entender como aquilo é determinado. Então eu digo, por enquanto isso é indeterminado para nós não sabemos como. O princípio, ser indeterminado, não é ser não determinado, porque isso era uma afirmação anticientífica, dizer que nada estava fazendo aquilo. Não é? Então a indeterminância significa simplesmente que nós não sabemos porque as partículas atômicas e subatômicas se comportam daquela forma. Não é o mesmo que dizer que o seu movimento foi causado pelo nada, ou foi causado pelo acaso, porque afirmar que o movimento de uma partícula não teve causa, sem causa não pode haver efeito. Isso seria uma declaração não científica, seria uma declaração irracional, seria anti-ciência, porque seria antirracional. Então abandonar a noção de Deus para aceitar a alternativa da autocriação é um suicídio intelectual. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não querem que Deus exista, e elas querem que você olhe a pedra e a lanterna e não faça mais perguntas que compliquem o argumento delas. Elas querem que você acredite que a lanterna explica as pedras e as pedras a lanterna, mas ela não quer que você olhe para as pedras e para a lanterna e diga: isso não faz sentido, isso é um absurdo. Então você vê, é isso que Eclesiastes faz. É por isso que as pessoas vão esquecer rápido do Carl Sagan, vão esquecer o Stephen Gould, mas Eclesiastes vai ficar, porque ele com perguntas profundas, olhando para a vida em todos os aspectos, somente abaixo do sol, mostra como tudo é fútil e como ninguém pode viver sob essas premissas. A pessoa o tempo inteiro, além de ser irracional, como a gente viu, nós não podemos continuar esse assunto porque não é o nosso assunto. Se um ser existe, ele só pode estar naquelas três categorias: ou ele é eterno, ou ele foi criado por algo eterno, ou ele se autocriou. E toda a ideia de criação por acaso tem que ficar na autocriação. Isso é totalmente irracional. Então, a ideia de que eu existo, que eu não tenho nenhum propósito porque eu sou autocriação, e que através de alguma coisa eu vou dar sentido a essa vida, não é uma irracionalidade também. E é isso que o autor de Eclesiastes faz, e a gente viu como ele, primeiro, para que a vida tivesse, para que você tivesse um senso de justiça, ele tinha que encontrar um logos, uma razão para a vida, e ele mostrou como, se você olha só debaixo do sol, você não pode encontrar nada que seja
a razão da vida, portanto, você não pode encontrar nada que dê base a nenhum senso de ética, de certo e errado. Você pode ver logo as pessoas saírem correndo para gritar, mas é isso que eu acredito mesmo, pastor, que não existe certo e errado. As pessoas fazem isso no campus universitário, sabe? Mas elas não fazem isso no campus de Auschwitz. Elas não veem as pessoas sendo mortas e jogadas num forno aos milhões e dizem, isso não é errado, isso não é errado, isso é certo. Se para eles é certo jogar as pessoas no forno, quem vai dizer que é errado para eles? Eles acham certo. Elas não vão dizer, elas vão dizer, isso é um absurdo, é um monstro, nazista. Porque elas são assim, você vê, elas são uma pilha de contradição, porque elas não podem ter argumentos racionais, porque elas estavam o tempo todo usando a lanterna para explicar uma coisa, então elas dizem que é assim, mas elas não têm base mais para o certo e errado, mas elas vivem dizendo que tudo é certo e errado. E depois ele, como viu que não tinha sentido, se a vida é só debaixo do sol, então viver para essas premissas é um absurdo, é correr atrás do vento. Então eu vou viver por prazer, foi o que nós vimos. Eu vou viver por prazer, e ele experimentou o prazer de todas as formas, porque essa pessoa que escreveu Eclesiastes tinha, diferente de nós, a capacidade de poder fazer isso, né? De experimentar. Ele tinha sabedoria suficiente para questionar todos os pensamentos, todas as variáveis da filosofia humana, mas ele também tinha todo o poder para desfrutar o prazer que ele quisesse, o quanto ele quisesse. E nós vimos como ele chega ao mesmo lugar, não é? Da total insatisfação e desespero, como os epicureus chegaram ao abraçar o cinismo quando descobriram que as grandes mentes, como Sócrates, Platão, Aristóteles, não podiam encontrar um logos para a vida. E então a entrega ao hedonismo acaba no mesmo desespero. Então nós vemos que ele não desistiu, ele pensou, e o trabalho? E se eu me entregar ao trabalho para ele me dar identidade, para eu mudar o mundo, para eu ter estima e deixar uma marca? E nós vimos isso, e ele chega à conclusão que nós lemos aqui: eu odiei a vida e o meu trabalho, porque eu descobri que nenhuma dessas coisas realmente é possível. Então ele vai sempre usar a linguagem do o que nós chegamos, qual o lucro com isso? Eu vou trabalhar para as causas da justiça. Qual é a base disso? Olhando o todo, e você vê, é correr atrás do vento, não faz sentido. Debaixo do sol, se a vida é só debaixo do sol, você nunca vai encontrar isso. E se for a busca do prazer, se for a busca do trabalho, ele diz: eu odiava todas as coisas pelas quais eu trabalhei sob o sol. E ele dá os motivos, e nós estudamos cada um. Ele empreendeu grandes projetos, construiu casas, jardins, parques, aquedutos, bosque, plantou florestas, construiu. E Stephen Gould disse que é assim que a gente ia encontrar um sentido para a nossa vida sem sentido. Mas esse cara era inteligente o suficiente para ser altamente eficaz em tudo que ele fez. Quando nós chegamos até aqui onde nós chegamos, você tem que entender que Salomão foi um sucesso em tudo que ele fez. Não é porque, como nós, ele fracassou no trabalho, em realizar tudo o que ele imaginou realizar. Ele realizou tudo. Não é que ele fracassou em experimentar todos os prazeres possíveis. Não, ele experimentou isso ao máximo. Em cada uma dessas coisas, ele teve sucesso máximo no trabalho, no desfrute de todos os prazeres possíveis, no pensamento que pudesse ser base para um senso de justiça. E nós vimos na semana passada que o trabalho aqui, ele mostra que nós esperamos no trabalho satisfação, que nos dê reconhecimento e que deixe uma contribuição para o mundo. Ele disse: correr atrás do vento não traz satisfação, e no final ele disse que só Deus pode dar essas coisas. Ele vai além, no fim,
para ir além do sol, né, de debaixo do sol. Então, Salomão é um sucesso. Ele está dizendo assim: eu odiei a minha vida, eu odiei a vida. Mas não é porque ele fracassou, é porque o sucesso deixa a gente nesse mesmo lugar. No início da pandemia, numa quinta-feira, eu falei um pouco a respeito disso. Deixa eu traçar essas linhas para nós de novo, antes de nós irmos para outra sessão no domingo que vem, aqui de Eclesiastes. Nos últimos 40, 50 anos, o Ocidente experimentou a mais longa série de sucesso econômico de todos os tempos. E nunca houve tanta prosperidade, tanto desenvolvimento, tantas fortunas foram feitas, grande quantidade de dinheiro, a maior quantidade de pessoas em toda a história teve acesso a bens e consumos cada vez maiores, e há uma cultura então de sucesso cercou a gente, e nós acreditamos não só que essas coisas que Salomão colocou, mas fazer sucesso nelas é que nos dá autoestima, que nos dá um senso de importância, que faz a gente deixar a marca na vida. Você vê que Salomão conseguiu tudo, fez tudo, e o que ele diz: eu odiei a vida. Você vê o desespero. Então, existem mais milionários, por exemplo, na América do Norte, hoje, do que em qualquer outra época da história. Na Europa também. No Ocidente, tudo. Mas vários milionários desses chegaram a ser milionários antes dos 50 anos, como nunca aconteceu na história. E toda uma geração enorme, a geração que vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, é a maior geração que já houve em números, porque houve uma explosão populacional depois da guerra, né? De repente foi uma maneira de repor, né? Então, de 1946 a 1964, essa geração foi a maior geração de todas, não é? Baby boomer. Houve um boom de nascimentos na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e é a maior geração que já existiu. Eram 75 milhões essa geração, e elas todas, apesar disso, tiveram mais facilidade naqueles dias de entrar na universidade do que hoje. Hoje as gerações são menores, as pessoas querem ter menos filhos, né, tal. Então as gerações são menores, mas é muito mais difícil entrar na universidade hoje do que naqueles anos, nos anos 60, 70. Por quê? Porque mais pessoas querem estar na universidade, porque nós acreditamos, a geração depois dessa acreditou que a ênfase toda é no sucesso. Então, apesar de haver mais pessoas acreditam que podem chegar naquele lugar do sucesso e apostam. Portanto, essa foi uma geração toda voltada para o sucesso naquilo que faz, porque viu grandes exemplos, e isso fracassou totalmente. Nós temos toda uma cultura da depressão, da escuridão, justificando sua infelicidade, sua falta de alegria, de paz. Nós misturamos tudo o que Salomão disse e deu uma tragédia, como ele disse que daria, não é? Então, eu li um artigo, eu lembro que eu mencionei, chamado Excesso de Sucesso, e um parágrafo desse artigo de uma revista famosa, o artigo é de Harriet Rubin, não é? E é extremamente interessante. Diz assim: de todos os assuntos que ficamos obcecados, dentre todos, o sucesso é sobre o qual mais mentimos, que o sucesso e o dinheiro nos tornarão seguros
com uma autoestima melhor, que o sucesso e o poder nos tornarão importantes, que esse sucesso e a fama nos fará felizes. É a hora de dizer a verdade, porque as pessoas mais inteligentes, talentosas e bem-sucedidas da nossa geração estão flertando com o desastre em números recordes, deprimidos, suicidas. As pessoas estão usando todos os seus meios para obter dinheiro, poder e glória, e depois elas estão se autodestruindo. Talvez eles não o quisessem realmente em primeiro lugar, ou talvez não gostassem do que viram quando finalmente o alcançaram. Então o artigo conta um pequeno segredo sujo, é que nunca houve tantas pessoas indo até o topo com a cultura ocidental agora. E o que aconteceu com a sociedade? E o que aconteceu com as pessoas? Nunca houve tantas pessoas se autodestruindo. Nunca houve tantas drogas para ser consumidas, ou ilícitas ou ilícitas. Nunca houve tanto suicídio, tanta depressão. Para a geração que mais tem em toda a história, que mais teve sucesso, mais teve acesso a bens, a nossa geração se tornou tão acostumada a ter todas as coisas. Por exemplo, agora as pessoas estão esperando a vacina para o coronavírus. Você já notou a impaciência das pessoas? Meu Deus, não inventaram a vacina. Por exemplo, já faz 3 meses que esse troço está, ninguém fez vacina ainda. Se tu perguntar essa pessoa assim, minha filha, faz umas equações matemáticas aqui, a pessoa fala, eu não sei. Mas nós ficamos tão acostumados de achar que cada necessidade nossa, de alguma maneira artificial, alguém vai ter que correr e suprir, não é? Que nós achamos realmente que tudo é muito fácil. Que é assim, um cara senta numa cadeira, mistura uns troços e ele faz uma poção que não é complicado, não é? Mas, apesar de tudo que nós temos mais avançado do que as pessoas que passaram na pandemia de gripe espanhola, nós estamos reagindo melhor. Estamos reagindo com mais paz. Estamos com mais tranquilidade. Sabemos lidar melhor com a morte. Estamos com menos medo. Estamos reagindo com mais racionalidade. Então, o que eu quero dizer, bem, outro artigo que li, não é? Numa revista de negócios famosa, chama-se Nada Produz Fracasso como Sucesso. E um CEO de 44 anos, Roger Skirvin, eu estava dizendo aqui, ele abriu 6 empresas, e todas elas tiveram sucesso. Tem gente que é assim, não é? Tem gente, por exemplo, o dono do Twitter ficou milionário, mas ele abriu mais umas 3 empresas, todas elas são enormes, gigantescas. Outro dia eu estava vendo que ele queria criar uma fundação e queria botar alguns bilhões nessa fundação, mas ele resolveu não tirar do Twitter, mas da outra empresa dele. É assim, esse cara é assim também. E ele havia aberto 6, ele era o CEO de 2 e era superintendente de todas as outras, mas era CEO só de 2. Um outro conglomerado fez uma proposta a ele de comprar as 6 empresas dele por não sei quantos bilhões de dólares. E ele pensou, olha, eu tenho 45 anos de idade, eu vou viver mais quanto tempo? 45? Por que eu não vendo, eu pego esses bilhões de dólares e vivo como eu quiser, aonde eu quiser, comendo o que eu quiser, morando onde eu quiser. Então ele disse para ele mesmo, olha, por que eu vou ficar nessa vida assim, se eu posso simplesmente agora vender todas elas e ter dinheiro para gastar todo dia, e os meus filhos vão ter, e os meus netos vão ter, mas ele, como é um homem de negócios, que sempre está pensando antes de fazer as coisas, ele ligou para alguns amigos que ele conheceu há anos atrás na universidade, mas que se tornaram também CEOs de empresas, e ele sabia que algum desses amigos tinha vendido suas empresas e feito exatamente isso, comprado simplesmente, porque não adianta, se o cara é CEO, está a vida toda cheia de negócio, ele pode ter iate e tal, mas ele não tem tempo.
Mas esses amigos, alguns amigos que ele conheceu, não, venderam e agora tinham tempo para só desfrutar, né? Então ele ligou para esses 3 amigos e ele disse que a ladainha de desespero que ele ouviu dos 3 foi igual, né? Eles estavam desanimados, eles estavam deprimidos, e ele disse que pensou: o que está acontecendo? Por que esses caras, ele não via desde a faculdade, por que eles ficaram tão famosos, abriram empresas tão grandes, venderam e estão com esse dinheiro todo, resolveram só viver gastando dinheiro e eles estão tão deprimidos? E Roger Kirven, ele falou: eu vou fazer uma pesquisa maior, não só com meus amigos. Ele então entrevistou 26 pessoas que fizeram isso, e o que ele descobriu, que dos 26, 22 haviam se divorciados, passando por um processo de depressão, e ele diz: todos eles começaram uma estratégia. Eles disseram: minha família se sacrificou, eu vou pagar de volta agora, vou ficar com eles, vou dar tempo para eles, eu vou desenvolver minha alma, uma vez que realmente eu sofri. Eles diziam: suas vidas, embora agora financeiramente sem problemas, agora está em ruínas. O casamento deles acabou. Eles falaram que iam se dedicar à família. Os filhos dele não estão com eles. E eles ficaram pulando de um caso de amor para outro caso de amor, para outro caso de amor, e ficaram deprimidos pouco tempo depois de começar essa jornada. Você vê sucesso. É isso que Salomão está dizendo. Não há nada que ele tenha feito, Salomão, que não tenha feito muito sucesso, quando ele diz: eu odiei a vida debaixo do sol. É porque ele chegou no máximo que o ser humano pode chegar debaixo do sol. E o que ele encontrou lá foi nada. Ele disse: foi tudo correr atrás do vento. Eu sou tão triste quanto eu era, tenho os mesmos medos, tenho a mesma falta de paz, não tem nenhuma ideia de que eu sou grande por causa disso, continuo com os mesmos fantasmas habitando em mim. Eu odeio a vida, eu odeio a minha vida. Então essas pessoas estão dizendo que o sucesso não cumpriu as 3 coisas. Nós tivemos as 3 coisas do ano passado que o trabalho promete, mas quando a gente pega tudo que Salomão fez e vê todo esse sucesso, essa é a mentira que a Harriet Rubin disse. O sucesso, ela disse, promete nos dar segurança, importância e felicidade, mas isso nunca acontece. E essas 3 coisas é o que nós esperávamos. O sucesso, primeiro, oferece segurança, foi o que nós vimos, e ele falha. Não é difícil saber porque o sucesso falha em te dar segurança. E não é difícil saber porque que as pessoas têm tantos planos para serem pessoas seguras, e elas nunca são seguras, não é? Elas vão ser seguras por causa do corpo delas, e o corpo delas não está indo numa direção em que vai dar muita segurança a ela, se é essa que é a segurança que ela espera. Então há tantas histórias que eu poderia contar. Talvez a mais interessante, eu lembro que mencionei que nos anos 2000, um fundo de rede, que é um fundo de cobertura, não é? No Brasil a gente chama assim, um fundo de investimento livre. É um fundo que investe em várias coisas, em vez de investir uma só. Então você corre menos risco do que investir tudo em ação e depois o mercado cai e você perde. Esses fundos, eles investem de uma maneira mais abrangente para te dar mais segurança. Então esse fundo era enorme, ele possuía 125 bilhões em valores mobiliários e celebrou contratos no termo total de 1,25 trilhão, que na época era maior que o PIB da China. Isso no final dos anos 1900, no início dos anos 2000. Então muitas pessoas correram para esse fundo. Por quê? Porque ele era tão grande, tão imenso, que aquilo parecia indestrutível. E ninguém achava que aquilo podia dar errado. Algo assim não pode falhar. Algo assim você pode apostar a sua vida. Algo assim você pode apostar o seu futuro. E você acha que algo grande assim pode garantir a sua segurança e protegê-lo da insegurança da vida.
mas o fundo ruiu. E todo mundo ficou espantado quando todo mundo perdeu tudo que tinha, que investiu naquele fundo. Porque você vê, quanto maior era, mais perigoso ele se tornava. E mais pessoas foram afetadas no mundo todo, a economia do mundo todo afetada por aquilo que parecia tão grande. E uma pessoa que estava terminando a faculdade, que só comia comidas saudáveis, fazia exercício, de repente, um dia estava correndo num parque, fazendo exercício, sentiu uma fraqueza nas pernas, caiu, sentiu um frio e começou a passar mal. E ela descobriu que um vírus atacou o seu coração. Ela tinha 25 anos, estava fazendo doutorado numa das maiores universidades americanas. E ela disse que 3 meses depois ela estava numa máquina, porque seu coração não funcionava mais. E ela parecia ter a vida inteira pela frente. E ela parecia ser um sucesso. E agora ela disse que pensava que tinha esperança de conseguir um coração, mas sabia que a vida dela nunca mais ia ser a mesma. E que a vida dela seria mais curta do que ela imaginou que fosse. Então, você vê todas as economias colocadas naquele fundo, toda a alimentação certa, a faculdade certa, não pode impedir esse tipo de coisas no mundo, na vida. Um frio, uma fraqueza, e você descobre que tem um vírus no seu coração. Simplesmente não pode. Então, de fato, não apenas o sucesso não oferece segurança, mas como ele te deixa mais inseguro. Porque quando você acha que alguma coisa pode te dar alguma coisa, você começa a ficar com medo daquilo ser, de alguma coisa, atingir aquilo. Você começa... quando você tira a segurança de algo que você possui, o teu maior medo é perder aquilo. Então, em vez de aquilo te dar segurança, vai te deixando cada vez com mais medo, mais inseguro. E tem uma ópera que tem uma letra que fala exatamente a respeito disso. A letra é uma pessoa que queria ajudar, uma pessoa que ele amava, uma menina que ele amava, mas que ela se tornou prostituta. É uma ópera antiga, né, que ficou décadas no Carnegie Hall de Nova York. E numa das músicas, um personagem chamado Porgy diz assim: as pessoas com muita abundância, elas têm que orar o dia inteiro. Com toda certeza você precisa se preocupar como manter o diabo longe daquilo que você acha que te faz seguro. E o ponto é que não é só que o sucesso, como Salomão encontrou em tudo que ele fez, não te dá segurança. Ele introduz todo tipo de preocupação, todo tipo de medo. Quanto mais o trabalho não pode te dar, nem fazer você marcar a vida, nem te dar uma identidade, e nem perpetuar o seu nome, mas quanto mais você faz isso com sucesso, como Salomão, ele introduz o que? Preocupações, medo, suspeita. Se a minha identidade viesse do fato de eu ser pastor, a coisa mais terrível era eu deixar de ser pastor. Em vez disso me trazer paz, isso seria agora o motivo dos meus medos. É assim. E quanto mais eu achasse que a minha identidade vinha de ser pastor, e mais eu achasse que eu estava fazendo sucesso como pastor, maior seria o medo daquilo de eu perder aquilo. É assim com todas as coisas da vida. Você vê, em vez de me dar paz, rouba a minha paz. Gera medos, gera preocupações, tira. Então, não oferece segurança. Saul não era ninguém. E depois ele virou rei. Depois ele colocou a sua identidade em ser rei. Quando as pessoas cantaram que Davi matou seus 10 milhares, ele começou a ficar preocupado. E você vê que ele ficou totalmente obcecado, deprimido, com a possibilidade de não ser mais rei.
Ele era um cara que estava lá cuidando das jumentas do pai dele. Ser rei e aquele sucesso trouxe a ele todo tipo de horrores e não deu segurança, não deu identidade, não deu aquilo que a gente viu o biólogo de Harvard dizendo que você vai criar as razões pelas quais você vive e dar criar a sua identidade e a razão da sua existência. E Saul passou a viver uma vida horrível até a morte. Ele agora estava odiando a vida. A vida era um tormento para ele. Ele não tinha nenhuma paz, não é? Às vezes Davi tinha que tocar uma harpa lá para ele se sentir melhor. Ele tinha tanta coisa com Davi que ele queria matar Davi mesmo assim. E se você está subindo uma escada, não é? Daquilo que você acha que vai que o sucesso é numa determinada área, a vida vai bem fisicamente, está indo bem na sua parte relacional ou economicamente, e você vê outras pessoas cujas vidas estão sendo explodidas por causa da insegurança, ou um vírus ataca o coração, ou você sabe que pode ser demitido, e você vê as pessoas assim, você deduz que com você não vai acontecer essas coisas, porque você vai saber gerir a vida melhor. É por isso que as pessoas a nossa geração reagiu tão mal a uma pandemia, não é? Todo mundo sempre acha que vai morrer velho, mas na verdade as pessoas não acham isso, elas acham que não vão morrer nunca, porque elas não pensam a respeito disso. E quando você descobre que você não está conseguindo muito gerir a coisa está mais próxima de você do que você gostaria, os seus fundamentos vacilam. E você tende a dar crédito a você porque áreas da sua vida não estão explodindo. E você vai ouvir histórias terríveis de outras pessoas e você simplesmente vai dizer, isso não vai acontecer comigo. Porque eu estou sendo bem sucedido aqui, porque eu sou inteligente nessa área, eu vou ser inteligente em todas as outras áreas. Esse é um dano fatal. Outro dia eu estava vendo um programa sobre por que Steve Jobs morreu. Eu pensei, como assim um programa? É um programa chamado Autópsia de Famosos. Eu não perco um. O cara diz assim, eu já fiz 5.000 autópsias. O cara que faz, né? Então ele conta lá, tal, então ele diz por que as pessoas morreram. Só que eu achei estranho, porque eu sempre li que Steve Jobs morreu de câncer. Então, se Steve Jobs morreu de câncer, por que o cara vai fazer um programa hoje de autópsia de famosos? De que ele morreu? Até eu já sei do que ele morreu, mas eu vou ver. Não é? Se ele vai fazer o programa, eu vou ver. Então, o que aconteceu? O Steve Jobs era meio genial, ele não pensava igual ninguém na área dele. Ele era um sucesso, ele foi um sucesso, né? Tá aqui o iPad que não me deixa mentir. Ele tinha ideias criativas. E quando você tem uma ideia criativa, você acredita a você mesmo. Você acha que você é diferente das outras pessoas, que você é esperto, que você é mais esperto. Você se engana. Então Steve Jobs sentiu lá um troço, fez um exame, tu tem câncer no pâncreas. É um câncer que muitas pessoas se salvam. Tem um índice de cura alto. Mas você tem que fazer o seguinte, os médicos disseram para Steve Jobs, nós temos que operar imediatamente operar, e depois quimioterapia. Mas Steve Jobs, ele nunca pensava igual todo mundo. Ele pensou, isso é o que todo mundo faz. Mas eu tenho uma mente brilhante, sou como todo mundo. Eu vou fazer uma alimentação à base, sei lá, de maçã e cenoura e agrião. E eu vou fazer uma alimentação que é diferente, que vai mexer com as moléculas. Tá. Ele falou que não ia fazer. Era o que todo mundo faria, mas em nada no mundo da informática, ele fez o que todo mundo faria. Todo mundo fazia uma coisa, ele pensava de diferente e sempre ele fazia sucesso. Então, ele acabou acreditando que ele tinha
ele creditou a ele esse sucesso. Ele nunca era igual a todo mundo, com ele sempre era diferente. Então ele fez isso. Ele não fez o tratamento convencional, ele fez aquela ideia dele lá, de uma alimentação. Por mais que a esposa dele tenha pedido a ele, ele não foi nessa direção. E só 10 meses depois, que ele teve uma crise muito grave, é que ele resolveu realmente. Só que agora era tarde demais. 10 meses foi tempo demais. Mas você vê, o sucesso dele na área da informática fez ele achar que ele não era igual a todo mundo, que ele era esperto. Ele achava, na verdade, que ele via tudo da vida de uma maneira melhor que as outras pessoas, que ele saberia um caminho. Mas esse é o engano, não é verdade. As pessoas de sucesso tendem, como ele tinha sucesso nessa área, não é? Elas não acreditam em quão inseguro e devastador a vida pode ser. E as pessoas bem-sucedidas numa área quase sempre acreditam que o motivo de serem bem-sucedidas é elas. Então elas vão ser bem-sucedidas contra o câncer. Porque eu tenho uma visão diferente. Eu fiz muitas boas jogadas no mercado econômico. Eu entendo muito disso. Então eu acho que em qualquer área eu entendo muito. Então as pessoas que estão perdendo na vida sabem a verdade. A vida está quebrada. A vida sai do nada, a vida acabará derrubando todo mundo. A vida daquela pessoa que está dizendo que tem um segredo para a alma, quebra para ela, não funciona para ninguém. O homem mais rico, mais sábio, mais capaz, mas tudo está dizendo para nós: eu odiei a vida debaixo do sol. Se isso é tudo que nós temos. E ele teve tanto, que quando Jesus, Deus, andando no mundo, quis mostrar alguém glorioso, alguém que teve muito, ele disse assim: nem Salomão, Jesus, em toda a sua glória, teve isso. Quando Jesus foi pegar o exemplo de um ser humano que teve glória, que teve tudo que um ser humano pode ter, Jesus usou Salomão como exemplo de alguém assim. Então essas pessoas são muito mais destruídas do que uma pessoa que não é assim. Steve Jobs, quando soube, não tem mais nada que a gente possa fazer, ele ficou muito mais... O baque dele era muito maior, porque ele achava que de alguma maneira ele tinha uma saída para tudo. Porque ele sempre teve, quando tudo parecia não funcionar no mundo da informática, ele sempre tinha uma saída genial. Então ele acreditou que ele sabia lidar com a vida. O baque, o medo e todas essas coisas foram muito maiores. O sucesso não deixa só não te dá segurança, dá mais insegurança, mas te deixa totalmente vulnerável quando a vida te atinge de verdade. Sabe, as pessoas que achavam que ia viver para sempre, quando começam a sentir a realidade que existe um vírus de verdade, ela não pode mais ficar simplesmente indo se divertir, fingindo que não existe a morte, então ela não sabe lidar com isso. Então, se falarem para ela que se ficar debaixo da cama, ela vai viver mais, ela vai passar o resto da vida debaixo da cama. E vai descobrir que lá debaixo da cama a morte vai achá-la. Que ela não pode escapar. Quando anunciarem finalmente que tem um vírus, uma vacina para o coronavírus, eu quero dar uma má notícia: as pessoas vão continuar morrendo. E eu vou morrer e você também. Se quando falarem, descobriram a vacina do coronavírus, você falar graças a Deus, como se a morte tivesse dito: ih, agora estou perdida. Não é? Agora o que eu vou fazer? Agora eu não posso matar mais as pessoas. Você é um tolo. Todos nós vamos morrer. Não há nada que possa ser feito. Cada geração tem uma taxa de mortalidade, e a taxa é 100%. 100%. Não fica ninguém. Eu adoro imagens antigas. Outro dia eu estava editando um hino e botei uma imagem de 1906, em São Francisco, numa rua assim, crianças correndo, cachorro, jovens, namorados, todos estão mortos, todos. Todas aquelas pessoas, uma multidão na rua, não tem ninguém vivo. Essa é a taxa. E há uma razão espiritual para isso também, não só psicológica. A razão espiritual é que a insegurança da vida não é uma coisa econômica, não é uma coisa material. Nós não podemos superar a insegurança
de maneiras materiais. É ridículo. Nós não podemos superar a insegurança com coisas debaixo do sol. Se você se afastar e olhar, eu estava lendo um artigo de um professor de filosofia famoso, e ele era um professor de filosofia de uma universidade famosa, mas se tornou cristão. Ele estava contando que em suas aulas da faculdade ele acabou conhecendo duas meninas que eram pessoas totalmente seculares, jovens brilhantes, mas que se converteram. E agora elas queriam se tornar missionárias, e os pais delas ficaram loucos. Elas estavam fazendo doutorado em Harvard para isso e para aquilo, agora elas vão querer ser missionárias. Os pais ficaram loucos, e quando os pais souberam disso, elas foram falar com o professor que era orientador delas, e se sentaram com eles, começaram a conversar, e eles disseram: olha, nossas filhas, elas tiveram uma experiência religiosa, isso é ótimo, é muito enriquecedor, é muito bom ter uma experiência assim, mas elas não percebem como a vida é dura, como a vida é difícil. Elas não percebem o quão difícil, e como lá o mundo lá fora é cachorro devorando cachorro, lobo comendo lobo. Elas têm que estar preparadas para o mercado, para a vida. E elas não sabem a realidade, e elas têm que acabar o mestrado para entrar. E ele disse que foi ouvindo os pais falar com ele no escritório dele, ouvindo, e ele disse assim: deixa-me fazer uma pergunta a vocês. E nunca é bom quando filósofos ou bom filósofo começa a fazer perguntas a gente. A gente já vê isso quando a gente vê alguém como Salomão, e ele começa a fazer perguntas para nós. Ele disse assim: afaste-se e olhe a realidade. Não é? Estamos todos numa pequena bola de pedra chamada Terra, estamos girando no espaço a milhões de quilômetros por hora, e mesmo que em sua vida, algumas pequenas rochas que andam no espaço não batam nessa outra pequena rocha, ou que essa rocha não bata no sol, algum dia, sobre cada um de nós, uma pequena porta da salpão, debaixo dos nossos pés, vai abrir, e nós vamos cair. E o mestrado não vai dar segurança para a filha de vocês. Nada vai dar. E está dizendo o seguinte: a insegurança da vida não é uma questão econômica, é uma questão espiritual. Não há nada que você possa fazer contra a insegurança no coração. Steve Jobs morreu com a meia idade, sendo bilionário, e não há nada que ele podia fazer para lidar com isso. Se nossas vidas não fossem só debaixo do sol, então não importava se a salpão vai abrir hoje, amanhã, o que vai acontecer. Tudo isso é aleatório, e eventualmente a porta por baixo dos pés de todo mundo vai abrir. Mas se existe Deus e você o conhece, e seus braços estão embaixo, ele disse: não importa o que aconteça na vida, você está totalmente seguro. Não importa se a taxa de mortalidade da nossa geração é de 100%, você está seguro. Ou você vai ter essa segurança, ou você vai ser inseguro, vai ter medo, ansiedade, e vai ser infeliz. Não existe nenhuma maneira de remediar isso com coisas que esse mundo pode dar. Então você vê, não há nenhuma segurança, pelo contrário, todas essas coisas trazem uma insegurança maior, medo de perder aquilo no qual botei minha identidade. Você vê, é por isso que, sendo um filósofo, antes de se tornar um grande teólogo, sendo um bom filósofo, Agostinho disse: ouvi coisas boas de Sócrates, Platão, eles falaram muitas coisas interessantes, Aristóteles. Agostinho também era filósofo. Ele diz:
Mas eu nunca vi um filósofo dizer: vinde a mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E também não entrega a importância que nós gostaríamos. Harriet Hubben diz que o sucesso e o poder nunca lhe darão importância. Você vê, é isso que as pessoas procuram para ter uma suposta segurança. É isso que aquele biólogo estava dizendo que você precisava construir na sua vida para você ser uma pessoa segura no mundo. Então isso não existe. Quem chega lá como Salomão pode contar para você. Talvez nós sempre temos a ideia de que se nós fôssemos um pouco além na estrada, nós íamos encontrar o que esperávamos. Mas as pessoas que já foram até o fim da estrada, como Salomão, estão dizendo para nós: não há nada lá. Se você continuar indo pelo caminho, é tolice, eu estou voltando de lá. Não é? E há uma citação ótima na revista Vogue, numa entrevista da Madonna, que ela diz assim: eu tenho uma vontade de ferro, e toda a minha vontade sempre foi conquistar um sentimento horrível de ser inadequada, de insegurança. Eu empurro continuamente e luto continuamente contra essa sensação, e me descubro como um ser humano especial quando eu chego a um sucesso, e porque eu acho que eu sou desinteressante, medíocre, desinteressante, e eu acho que tem então que superar isso com o sucesso. E quando eu faço o sucesso, eu me sinto bem, mas logo eu me sinto medíocre e desinteressante de novo. Eu tenho que fazer outro sucesso para superar aquele outro que eu fiz. E minha motivação na vida é, na verdade, um medo horrível de ser medíocre, porque mesmo quando eu sinto que sou alguém, eu ainda acho que depois de um tempo tenho que provar que eu sou alguém. Minha luta para sentir que eu sou alguém não termina nunca. Nenhum sucesso é o último. Eu me sinto bem, mas logo começo a sentir de novo a mesma coisa. Então isso é ótimo. Um CEO de várias empresas de comunicação e revistas, e, enfim, John B. Evans, ele gerenciou grandes empresas de comunicação, é considerado um dos maiores, e ele diz que imagina a vida com dois barômetros. Como dois barômetros? Diz assim: um é como o mundo vê você, e o outro é como você se sente sobre você mesmo. Ele diz: o mundo, ele vê você de um jeito e você se sente de um jeito. Esses são dois barômetros. Ele diz assim: à medida que a sua posição no mundo aumenta, sua autoimagem cai. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ele estava lá no topo, né? Então ele diz assim: por que os CEOs que estão no topo do mundo têm problemas com autoestima? É simples. As pessoas que se sentem como sacos de excremento supercompensam e agem como deuses. E ele continua dizendo: toda vez que eu recebo uma conquista, essa conquista apenas por um momento promete que me fará sentir importante, e ela quase imediatamente desaparece. Eu acho que tem que ir cada vez mais alto, e quanto mais alto eu for, mais difícil é recuperar aquele sentimento que eu senti inicialmente. Ele diz o seguinte: quando eu fui diretor de uma pequena revista, eu senti bem a beça. Aí eu consegui uma revista maior, mas eu não consegui me sentir tão bem quanto me senti naquela primeira vez. Aí eu fui para outra maior, e agora eu dirigi as maiores revistas do mundo, mas aí eu me sinto cada vez pior. Em vez de acontecer o oposto. E quanto mais alto você vai na estima do mundo, ele diz, mais baixo você vai na sua própria estima, porque as pessoas acham você incrível, e você está sozinho em casa, e você sabe que não é. Você sabe que você não é nada daquilo que as pessoas imaginam que você é, e isso te derruba, porque você se sente um impostor. As pessoas querem te entrevistar, as pessoas querem ser como você, e você sabe, diz J.B. Evans, que você é um lixo, que você está com medo,
que você não tem segurança. Então veja, o sucesso não apenas não dá aquela importância, como Evans está dizendo, a Madonna, mas como faz algo, ele realmente tira o senso que você tinha. E por que isso acontece? Não é? No mesmo artigo, Harriet Rubin entrevista um conselheiro que diz algo fascinante. Ele diz que a conquista é o álcool do nosso tempo. O sucesso é o álcool do nosso tempo. As principais pessoas hoje não abusam simplesmente do álcool, elas abusam delas mesmas, né? E ele diz assim: um viciado em conquista não é diferente de qualquer outro tipo de viciado. Então ele continua e diz que quando você é viciado em drogas, precisa de uma quantidade cada vez maior de drogas para ter o mesmo efeito que uma quantidade menor fazia antes, né? É a questão da tolerância. Você precisa cada vez mais para obter o mesmo valor, o que significa que quanto mais você usa, menos prazer você tem. E ele diz que é exatamente assim com as conquistas. É isso, Salomão não tinha mais para onde subir. O que ele diz? Eu odiei a vida. Não tem mais nada. A vida debaixo do sol é totalmente vazia. Por isso que diz que Alexandre o Grande chorou, porque não tinha mais mundo para ele conquistar. Com 30 anos, ele não tinha mais mundo para conquistar, e agora? Isso explicaria toda uma cultura criada em torno de encontrar coisas que nos dê segurança, identidade, com aquilo que é debaixo do sol. Nós seríamos poupados se simplesmente olhássemos para Eclesiastes, que vai daqui a 500 anos, para as próximas gerações, está desmontando os mesmos velhos argumentos, vazios, irracionais. Então, nós achamos que nós precisamos demais, ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso, ter uma paixão maior, ter um romance maior, e isso nunca lida com a mediocridade, não é? E faz você se sentir pior, diz J.B. Evans. Você nunca se sente diferente do que você realmente é. E você precisa de doses cada vez maiores para ter cada vez menos recompensa. Agora, ele diz, eu podia ser diretor das maiores empresas do mundo e me sentia muito pior do que quando eu consegui dirigir a primeira pequena empresa. Eu precisava de doses maiores e eu estava cada vez pior. Então, o motivo é que os nossos corações, por mais que você tenha todas as coisas que Salomão tinha, mente, capacidades, você sempre está cada vez mais preso àquilo que você tem uma esperança de que vai te entregar algo, e aquilo gera mais insegurança, mostra mais como você precisa de uma dose maior, em vez de você sentir o senso de importância que você esperava. É o que a Madonna estava contando. Então você vê, isso vai sugando, em vez de dando coisas a você. Não há nada no humanismo secular que possa nos dar nada, nem filosoficamente, nem nos seus prazeres, nem nas suas conquistas, nem no trabalho, nem no sucesso. Não nos dá algo que possa realmente ser a base de qualquer tipo de senso de justiça, de senso de beleza. Tudo não passa a ideia de beleza, a ideia de amor. É só o quê? É só processos bioquímicos. Então, Joyce Maynard, que é um romancista, jornalista americana, e
ela escreveu uma autobiografia chamada Em Casa no Mundo. Então, grande parte da autobiografia é dedicada ao fato de que ela, quando tinha 18 anos, teve o caso com um diretor famosíssimo, um escritor famosíssimo, que escreveu um livro O Apanhador no Campo de Centeio. É uma obra que todo mundo reverencia. E ela disse que, no fundo, apesar de ela se tornar uma jornalista, tal, aquilo que dava maior identidade a ela, lá no fundo, era que esse grande escritor, J.D. Salinger, tinha se interessado por ela quando ela tinha 18 anos. E ela disse: se esse cara importante se interessou por mim, então eu devo ter algum valor. Eu devo ser alguém que tem deve ter algo interessante em mim. Ele morreu em 2010. E você fica pensando, imagine alguém que conseguiu tudo o que ela conseguiu, a necessidade dela de se sentir bem é tão grande que tudo que mais alimenta um senso de que ela tem algum valor é o fato de ter tido um caso com ele, que ele nem revelou ao mundo, mas isso trazia a ela uma sensação de que, se uma pessoa como ele se interessou por ela, devia ter algo nela de interessante, algo nela de importante, algo nela que ela devia gostar nela mesma. E ela diz: porque ao longo de 2 décadas, uma parte de mim continuou acreditando que a maior evidência do meu valor era a minha capacidade de inspirar, ainda que de forma fugaz, o carinho e a aprovação daquele homem. E as mulheres da nossa geração, quando ela escreveu isso, acharam horrível, como ela tirou toda a identidade dela de ser amada por aquela pessoa. Todo mundo tem alguma coisa. Ela teve coragem de contar, não é? Mas todo mundo tem alguma coisa: casamento, dinheiro, trabalho, e do qual você acha que você é importante e que a tua vida vale a pena por causa daquilo. Todas essas coisas juntas, elas tiram, você vê, elas tiram toda a possibilidade de paz, de descanso, de alegria. Você chega ao ponto que você vai odiar a vida. Não importa, você vai temer, você não vai ter nenhuma segurança, não existe nada nem num homem com a mente de Salomão, os recursos de Salomão, que possam dar debaixo do sol a ele algo a não ser isso, aonde ele chegou. E há uma escritora famosa, não é, que coloca as coisas dessa maneira. Ela, na verdade, era uma baronesa, mas ela escrevia com um pseudônimo, né, de Isaac Dinesen, mas era uma mulher, Karen Christensen. Ela diz: autoestima é fé na ideia que Deus tinha quando Ele fez você. As pessoas que não têm boa autoestima, quase todos na família dela tinham problemas. O pai dela se suicidou porque tinha sífilis. Na época, essa doença era estigmatizada. E ela diz: não estão cientes de nenhuma ideia que Deus teve ao nos fazer. E às vezes faz você duvidar de que alguma vez houve algum propósito para a sua existência. Ou então ele se perdeu, e quem vai encontrar ele? Eles têm que aceitar como sucesso o que as outras pessoas oferecem e levar sua felicidade até a si mesmo. Na citação do dia, ela traz o seguinte: você vai ter que receber isso das pessoas, de alguma coisa, porque você mesmo, dentro de você, não tem nenhum senso de qual é o propósito, por que eu existo. Você vê que Salomão disse que o trabalho não vai te dar esse senso de propósito, que o prazer sem fim não vai dar, e nem que a mente que tenta encontrar um propósito para ser a base das causas de justiça vão encontrar também. Ela está dizendo o seguinte: se você não tem nada para viver além do próprio significado, você vai se sentir cada vez mais insignificante. Se você não tem nada maior que você, maior que o seu dinheiro, maior do que o trabalho, maior do que o seu interesse próprio, se você não tem nada pelo qual você possa morrer, se você não tem nada maior que o finito, se você não tem nada infinito, e ela não é cristã, se você não tem uma missão maior
para a vida do que a própria vida, você vai se sentir cada vez mais insignificante, não importa o que você fizer, porque a conquista é como cocaína, é como álcool. As pessoas abusam do álcool, abusam de si mesma por causa disso. Elas precisam de uma dose cada vez maior para algo que não entrega. E então Salomão diz: eu odiei a vida. Eu construí mansões, palácios, castelos, parques, mas eu não encontrei nenhuma paz e felicidade em nada disso. Eu odiei a vida. Se o sucesso não dá segurança, não dá, na verdade ele tira a segurança. Quanto mais alguém faz sucesso, mais ele tem medo de acabar o sucesso, em qualquer área. Pode ser artística, né? Qual é a morte do artista? É amanhã ninguém achar ele nada. Qual é a morte do jogador? É todo mundo esquecer ele amanhã. Qual é a morte de quem está em qualquer área? É amanhã ele ser totalmente esquecido. Então, se não nos dá importância e não nos dá felicidade, não nos dá nada. Salomão não só fez essas coisas, ele fez essas coisas com sucesso absoluto. Ele disse: é correr atrás do vento. Se tudo que você tem é debaixo do sol, então você está correndo atrás do vento. Você nunca vai chegar, porque quem pode pegar o vento? Quem pode segurá-lo? Não há nada, não há nada. Eu disse que vi uma entrevista com o marido da Gisele Bündchen. Ele ganhou várias vezes, né, ele é considerado um Pelé do futebol americano, né, ganhou acho que 5 vezes, né, e considerado o melhor jogador. E ele estava numa entrevista, eu estava vendo ele numa entrevista, e o cara disse assim: e aí, como é que é ganhar isso tudo? Não é? Como é que é ser reconhecido como o maior de todos os tempos? E ele disse: olha, eu não sei te dizer, mas tem que ter uma coisa mais do que isso. Então, ele vai chegar a 40 anos, ele ganhou tudo, ele é conhecido, a mulher dele é tão famosa quanto ele tem filhos. Ele disse: tem que ter uma coisa maior do que isso. Só que o que? Tom Brady vai conseguir mais do que ele já conseguiu. Esse é o desespero. É isso que Salomão está dizendo. E eu lembro que eu mencionei a Sophia Loren, que não é como as outras pessoas. Porque sempre as pessoas têm, essas pessoas assim, como Sophia Loren, elas acabam entrando numa espiral autodestrutiva. O nosso tempo está acabando, né? Mas ela não é assim. A Sophia Loren, ela é um sucesso, uma atriz premiada, e desde 15 anos de idade ela é um sucesso. E ela foi crescendo, se tornando cada vez maior. Ela está com 85 anos agora. Ela é uma das mulheres mais lindas, né, que Hollywood já teve. E ela conheceu o marido dela quando o marido dela estava se divorciando da outra esposa dele, numa época que era difícil se divorciar. Mas ela conheceu ele quando ela tinha 17 anos. E ela casou com ele. No início não podia casar ainda, porque tinha problema de divórcio. Mas depois se casaram, logo depois, e ficou casada com ele até agora, que ele morreu, velhinho. E ela já está com 85 anos. E ela teve filhos. Então, ela não teve um casamento complicado. Ela foi uma das maiores atrizes de Hollywood, ganhou o Oscar. Ela foi uma das mulheres mais lindas que a história disse. Teve um marido incrível, que morreu velhinho agora, e tem filhos que têm a minha idade, 50 anos, e tem netos. Então ela estava nessa entrevista, nessa vida que é quase encantada, não é? E ela disse: só me falta uma coisa, e isso me mata. E a pessoa disse: o que é? Ela disse: no centro da minha vida, eu sinto um vazio impossível de descrever. E você pensaria: espera um minuto, não é? Ela fez todos os filmes que quis, ela casou com quem ela quis, a partir dos 17 anos ela ficou com essa pessoa até ele morrer.
com quase 80. Ela amou o marido dela a vida inteira e ele amou ela. Ela teve filhos e netos. O que seria isso? O que mais Sofia Loren poderia conseguir? Ela teve uma vida encantada. E ela disse: eu não sei o que eu poderia conseguir mais, mas o fato é que isso. Você vê, o Tom Brady disse: olha, não pode ser só isso. A Sofia Loren está dizendo a mesma coisa. E uma escritora famosa de uma revista que interessante, que foi publicada por 63 anos, e agora há pouco tempo parou de ser publicada. Ela estava falando a respeito disso, Cynthia Hamel, e ela escreveu durante muitos anos. Ela disse: eu conheci vários grandes artistas de Hollywood antes deles serem. Eu conheci Julia Roberts quando ela trabalhava numa loja de departamentos. Eu conheci essas pessoas e conheço elas agora. E vejo pessoas instáveis, maníacas, depressivas, infelizes. E aqui está a teoria dela, que não é cristã. Aquela coisa gigante pela qual eles estavam lutando, aquela coisa de fama que tornaria tudo bem dentro delas, que tornaria suas vidas suportáveis, que lhes proporcionaria satisfação pessoal e felicidade, não aconteceu. No dia seguinte que eles ganharam o Oscar, no dia seguinte que eles ganharam o grande papel, eles acordaram no outro dia e eles estavam tão deprimidos quanto sempre estiveram. E agora ela está dizendo: eles não podem sonhar mais em ganhar outra coisa. E mesmo ela sem ser cristã, ela diz: isso é como Deus faz uma piada com algumas pessoas. Ela, não sendo cristã, não tem temor, disse: Deus com algumas pessoas faz uma piada pior do que com as outras. Ele dá tudo o que um ser humano quer, e elas acordam no outro dia tão infelizes quanto elas sempre foram. E é como se Deus desse uma risada, como é uma piada a nossa vida. Paulo disse assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eclesiastes não é o livro de respostas, é o livro das perguntas. Se você ouvir Eclesiastes, você vai querer saber o que Paulo diz em Filipenses, como essa declaração que ele está fazendo. Você vai descobrir que lá, aquele homem sábio, que abraçou o humanismo secular, até esmagar tudo, te aponta para um único lugar, não alguns lugares, o único lugar onde realmente há descanso. É isso que quem foi um bom filósofo durante vários anos da sua vida, como Agostinho, depois se converteu, disse, não é? O que a Cynthia Hamel está dizendo, e o que a Sofia Loren está dizendo, é que eu não fazia ideia de como a infelicidade é grande dentro de nós. Todos nós, seres humanos, pensávamos que a nossa infelicidade era menor. E aí a gente bota um carro dentro, a gente bota uma casa dentro, a gente bota um monte de gente dentro, e nada disso tapa a nossa infelicidade. A nossa infelicidade é muito grande, a nossa miséria é muito grande. Nós não fazíamos essas pessoas como Salomão, quando ele tem tudo que ele teve, ele diz: eu odiei a vida. É porque ele diz: como nós somos infelizes, se tudo que eu tenho não sufoca a infelicidade, então a nossa infelicidade é grande demais. Meus palácios, minhas festas, minhas 1000 mulheres, meus romances. Imagina, um cara casou 300 vezes, Salomão. Se ele viveu uma vida normal, como a gente, ele casou quase toda semana, gente. Toda semana tinha casamento. Mas não é que ele ia no casamento dos outros, todo dia ele casava. Toda semana. Imagina as festas. A gente viu que tinha dia na casa de Salomão, nem era casamento, que matava 50 bois, não sei. Imagina as festas, não é?
Porque quando você consegue aquilo que era o sonho da sua vida, você vê que aquilo não faz nem cócegas na sua infelicidade, na sua tristeza, na sua depressão. E nós pensamos às vezes que se colocar mais alguma coisa. E qual é o sonho da sua vida? Uma casa no lago? Uma família feliz? Então, não era essa a vida encantada da Sophia Loren? Ela teve um marido que amou ela a vida inteira, nunca teve outro sem ser esse, a vida inteira até ficar velhinha, filhos, fama, Oscar, dinheiro. Ela ainda era linda. Ela não, ela está viva, né? Nós podemos não conseguir todos os sonhos da nossa vida, mas o que Salomão está dizendo, eu odiei a minha vida. O que ela está dizendo nós podemos pensar que a casa do lago ia fazer isso, mas essas pessoas não têm mais o que pegar na vida. E ela descobriu que a infelicidade no coração do homem é muito, muito grande. E não há nada que satisfaça a infelicidade dentro de nós, nada debaixo do sol. E se você realmente conhece Deus, algo acima do sol, não há nada que possa acontecer que vai fazer você estar inseguro. Mas se você não conhece, não há nada que você possa fazer para se sentir seguro, nem ter paz, nem ter uma alegria que dure. Mas Salomão está dizendo o seguinte: se você olhar a vida só debaixo do sol, se você é humanista, não espere ser feliz. Mas você vê Bertrand Russell diz a mesma coisa, e Camus. Eles não mentiram, são grandes pensadores, mas eles dizem desespero, náusea, horror. Harriet Hubben disse que as pessoas que estão atrás de glória e estilo e os excessos, e a gente viu que ela diz, de todos os assuntos que ficamos obcecados, o sucesso é o maior, e ele não dá nada e tira. Nós precisamos de glória, queridos. A Bíblia fala que glória é peso, não é? Esse é o sentido da palavra. A Bíblia fala que só Deus tem glória de fato. E se você conhece Deus, tudo que você faz importa. É por isso que Paulo diz, eu sei estar contente, porque o que eu faço importa. Eu não fiz nada de importante, eu só estou mandando uma cartinha para essa igreja que eu amo, lá em Filipos. É só isso que eu estou fazendo. Mas você vê, isso importa. Isso importou mais do que ele poderia imaginar. Mas se o que você tem é humanismo secular, então nada que você faz vai funcionar. Tudo que começa a tentar explicar a vida do homem sem o pecado e sem Deus, não me interessa. A sociedade, alguém vai me dizer qual é o problema da sociedade tirando o pecado? Se a pessoa tira o pecado, todas as ideias dela já estão desconectadas com a realidade. Você não pode tirar o pecado da sociedade. Uma pessoa vai explicar os dramas da alma dizendo que não há pecado, nada que ela pode dizer tem nenhum valor final, porque ela não pode tirar. Esse é o drama da alma, esse é o drama da sociedade, esse é o drama do homem. E isso, nada abaixo do sol pode lidar com isso. Então, a única maneira de obter realmente é se você parar, fazer aquilo que Jesus fez. Jesus não veio aqui nesse mundo conquistar qualquer tipo de glória. Ele estava completamente focado em algo totalmente além desse mundo. E ele então se esvaziou e foi por um caminho oposto que o mundo vai. Parecia que a cruz é um grande fracasso, mas é um grande sucesso. Você vê que a glória de Deus pode, nas coisas mais horríveis, trazer essa retumbante significado. Salomão teve que encontrar isso não nos seus palácios, não nos seus casamentos, não na sua importância, mas no seu Deus. E é isso que ele vai, no restante de Eclesiastes, mostrar para nós.
E a tragédia do humanismo secular é porque ele se misturou com o evangelho, e grande parte das pessoas no meio evangélico não acreditam no evangelho de fato. Eles acreditam que o homem é uma máquina bioquímica. Acreditam sem olhar muito a lanterna e a pilha de pedras. E eles não conseguem ser felizes, porque eles não têm nem o evangelho, não têm o mundo, não têm nada. E eles não conseguem enxergar a vida, e eles não têm nenhuma saída. Eles estão no mesmo lugar do mundo. É escuro, é assustador. Não há paz, porque não há paz nesse mundo. Não há paz para os ímpios, diz meu Deus. Não há paz, através do profeta Isaías. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you